Para falar mais sobre isso, estou acompanhada pelo ex-porta-voz do governo israelense, Eylon Levy, que está em Tel Aviv. Eylon, obrigada pelo seu tempo hoje. É sempre um prazer tê-lo no programa. O Ministério do Interior de Gaza afirma que um total de 104 pessoas foram mortas em ataques israelenses na noite passada. 46 crianças e 20 mulheres perderam a vida nesses ataques. Por que estamos ouvindo falar de mulheres e crianças hoje? Israel lançou ataques de precisão contra alvos militares do Hamas durante a noite. Isso foi uma resposta à clara violação do cessar-fogo pelo Hamas, que matou um soldado logo após imagens do grupo enterrando e depois desenterrando restos de reféns para as câmeras. Israel está interessado em restaurar a dissuasão porque o Hamas está testando os limites para ver até onde pode ir e Israel precisa impor limites. Agora, eu não sei exatamente quem foi morto nesse ataque, embora Israel diga que mirou em dezenas de figuras militares do Hamas, incluindo aqueles que participaram do massacre de 7 de outubro, devemos, claro, encarar com ceticismo o que as autoridades do Hamas em Gaza dizem. Se civis realmente morreram, isso é profundamente triste e trágico. Em segundo lugar, isso lembra que o Hamas esconde sua máquina militar em áreas civis. Isso lembra porque a guerra deve acabar com o plano de paz de Trump totalmente implementado e o Hamas desmilitarizado, para que não possa continuar fazendo isso. E é exatamente isso que o Hamas está desesperado para evitar. Ok, Eylon, você disse que não conhece esses números, mas eu posso tirar eles. Autoridades de saúde em Gaza relataram 104 mortos e, como eu disse, 46 crianças e 20 mulheres perderam suas vidas. Mas vamos seguir em frente porque Israel diz que realizou um ataque direcionado no norte da faixa de Gaza. Isso foi há cerca de meia hora antes de entrarmos no ar. O que acontece agora? Israel espera que o Hamas libere todos os corpos dos reféns que está mantendo. Ainda não saímos da primeira fase do acordo e o Hamas não está devolvendo os reféns. Na verdade, nós está fazendo joguinhos. Israel divulgou ontem imagens de drones do Hamas enterrando e desenterrando partes de corpos para a Cruz Vermelha. O Hamas sabe onde estão as partes dos corpos e pode devolvê-las. O motivo pelo qual o Hamas não está fazendo isso é porque não quer avançar para a segunda fase do plano de paz de Trump. A segunda fase é a desmilitarização do Hamas e sua remoção do poder. Até seus patronos do Catar já estão irritados. O primeiro-ministro do Catar disse há poucos instantes nos Estados Unidos que o Hamas violou o cessar-fogo e precisa avançar para a desmilitarização. É isso que deve ocorrer agora. O Hamas precisa concluir a primeira fase. O Hamas precisa devolver os corpos de todos os 13 reféns que ainda está mantendo. O Hamas precisa ser removido do poder e desmilitarizado, para que possamos deixar a guerra para trás e focar na reconstrução de Gaza, não na do aparato militar do Hamas. O primeiro-ministro do Catar, Eylon, também disse que o ataque ao soldado israelense e os subsequentes ataques aéreos de Israel foram muito decepcionantes e frustrantes para nós. Você acha que realmente chegaremos à segunda fase do acordo de cessar-fogo? Porque, pelo que o mundo está vendo, é tão frágil. E, mais uma vez, Israel matou 104 pessoas na noite passada. Outro ataque direcionado hoje. Israel está cumprindo o acordo agora? Israel deseja a execução total do plano de paz de Trump. Os objetivos nesta guerra iniciada pelo Hamas eram resgatar os reféns e remover o grupo do poder para evitar novas invasões e sequestros. Israel quer a implementação de todos os 20 pontos do plano de paz de Trump. Desarmamento, desmilitarização e desradicalização. Hamas rejeita o plano de paz de Trump porque aceitá-lo seria admitir derrota. Mas o Hamas também não queria soltar os reféns vivos. Fez isso devido à pressão dos patrocinadores e apoiadores estatais, como Catar, Turquia e Egito, que disseram que o jogo acabou. Os reféns são um problema, vocês têm que libertá-los. E a única maneira de passarmos para a segunda fase é se esses mesmos países pressionarem o Hamas a se desmilitarizar e depor as armas. O Hamas não quer fazer isso. É claro, um regime jihadista cuja razão de existir é continuar travando guerra contra Israel. E vou dizer mais uma coisa. Uma nova pesquisa do Centro Palestino de Pesquisa de Políticas descobriu que o apoio ao Hamas aumentou desde o massacre de 7 de outubro. É o partido palestino mais popular.
E a maioria dos palestinos, inclusive na faixa de Gaza, ainda acha que a decisão de ir à guerra em 7 de outubro foi a decisão correta. Acho que o Hamas acredita que 7 de outubro o fortaleceu e por isso quer se preparar para o próximo. Por isso, é essencial pressionar globalmente o Hamas para encerrar esse pesadelo. Sabe, Aylon, sempre que conversamos o assunto é o Hamas. E às vezes eu só quero saber o que Israel está pensando atualmente e quais são os planos deles. Vamos falar um pouco sobre ajuda. Israel permitiu alguma ajuda humanitária em Gaza, mas os suprimentos ficaram muito abaixo dos 600 caminhões diários previstos no acordo de cessar-fogo que você afirma ter o compromisso de Israel. Qual é a justificativa de Israel para tão pouca ajuda entrando na faixa de Gaza neste momento? Israel exige que organizações humanitárias coordenem qualquer ajuda levada à faixa de Gaza. As Nações Unidas são responsáveis por apenas cerca de 30% da ajuda que entra em Gaza. Há várias agências de ajuda que a Organização das Nações Unidas não contabiliza. É importante que a ajuda chegue às pessoas que precisam, garantindo que o Hamas não possa roubá-la. Desculpe se parece que toda a resposta é sobre o Hamas, mas ele é o principal beligerante nesta guerra. Está tentando reprimir, reafirmar seu controle sobre o poder, vai tentar desviar suprimentos. É fundamental que agências de ajuda entreguem comida a quem precisa, sem que o Hamas desvie para seu próprio uso. A política de Israel é que qualquer caminhão de ajuda que a Organização das Nações Unidas quiser coordenar, ela pode coordenar. Quando ela coordena mais, entram mais caminhões. Aylon, acho que é aí que está a frustração, porque você, eu e tantas pessoas assistindo à televisão, vendo as redes sociais, vemos essas imagens horríveis de pessoas passando fome dentro de Gaza. E isso é algo que realmente está impulsionando os sentimentos das pessoas em relação a essa causa e aos palestinos. Mas quero falar um pouco com você sobre Netanyahu, porque ele compareceu ao tribunal ontem por causa do seu julgamento por corrupção. E eu só fico pensando, será que a política interna está influenciando os últimos ataques a Gaza? Porque sabemos que Netanyahu está desesperado para se manter no poder. Israel está em ano eleitoral e as eleições serão realizadas em até um ano. E Netanyahu vai ter que lidar, por um lado, com a pressão pública de que ele estava no poder quando o massacre de 7 de outubro aconteceu. Por outro lado, ele vai tentar reivindicar o crédito pelo fato de que Israel agora está em sua posição estratégica e militar mais forte de todos os tempos. Acredito que Netanyahu buscará mais acordos de normalização antes da próxima eleição, talvez com a Indonésia e com sorte com a Arábia Saudita, pois deseja esse legado. Israel enfrenta agora um desafio militar que qualquer líder teria que enfrentar. O regime do Hamas não está se desarmando, não está se desmilitarizando, está consolidando o poder. Tenta reabrir seus túneis e não libera os corpos dos reféns, como deveria pelo cessar-fogo. E continua realizando ataques mortais que, até agora, mataram 3 soldados israelenses desde que o cessar-fogo entrou em vigor. E nenhum líder israelense poderia simplesmente deixar o Hamas sair impune disso. Ou o Hamas seguirá matando soldados israelenses sem punição? Israel precisa restaurar a sua capacidade de dissuasão para deixar claro que o Hamas não pode continuar com sua agressão. E o que precisa acontecer agora é que todos os restos mortais dos reféns voltem para casa. Depois, passamos à segunda fase, em que Israel concorda que o Hamas deve se desarmar para permitir a implementação total do plano Trump. Sim, claro. Acho que há consenso mundial de que o Hamas deve se desarmar. Aylon Levy, é ótimo tê-lo no programa. Obrigada.